E, professor, o que acontece com o agressor? Ele tem algum tipo de penalidade? Ele é preso? O que acontece com ele? Depende muito da conduta, depende muito do resultado, né? Naturalmente, o direito penal, que vai tratar dessa matéria, do qual eu sou professor, ele vai dosar a penalidade de acordo com a conduta, e de acordo com a gravidade daquela conduta e de acordo com a gravidade do resultado. Então, haverá penalidades, poderá haver prisão, poderá haver a imposição de medidas alternativas, né? Como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, penas restritivas de direitos, enfim, há um conjunto de penalidades que pode chegar até a prisão, naturalmente, de acordo com a conduta e de acordo com a gravidade do comportamento do agente. A pessoa agredida, depois que ela passa por um processo de denúncia, ela tem algum tipo de benefício? Existem, como eu disse a você, as chamadas medidas de proteção. Então, há um conjunto de medidas de proteção que podem ser conferidas imediatamente à mulher, à família, e outras que podem ser colocadas ao longo da demanda, ao longo do conflito. Há, de fato, essas medidas, né? Eu falei uma delas aqui, que é a colocação em casa-abrigo, né? Que, tem também a separação de corpos, tem também a prestação de alimentos. Então, o juiz criminal, quando se cuida de um caso de violência doméstica, ele tem poderes extraordinários, né? Ele pode estabelecer a obrigatoriedade do marido cuidar daquela família, ele pode determinar que visitas sejam realizadas em condições diferentes. Por exemplo, imagina um pai agressor que pratica agressão dentro de casa, como ele fica no direito dele de visitar os filhos? Então, em casos excepcionais, o juiz pode determinar que essa visita se realize no prédio de um fórum, que é uma coisa muito terrível, né? Porque a criança vai estar num domingo dentro do fórum com várias outras crianças que estão na mesma condição, e ali os pais vêm visitar os filhos mediante a presença da polícia. Então, veja só, a polícia está ali para garantir que aquelas crianças, que aquelas mulheres, enfim, não sofram agressões. São medidas de proteção que se colocam na lei e são muitas vezes implementadas em casos concretos. E pegando até o gancho da resposta do senhor, né? Se no caso assim, da mulher, que ela é agredida, ela sai de casa, esse marido ele é obrigado a pagar alguma coisa, a dar um tipo de amparo para ela? Nós vamos ter que ver o caso concreto. Nós vamos ter que verificar se há ou não a chamada obrigação alimentar. Em havendo obrigação alimentar, por exemplo, havendo filhos, né? Ainda assim nós vamos ter que ver a configuração da família. Quero dizer com isso, será que ele trabalha? Será que ela trabalha e ele não? Tudo isso tem que ser verificado. Mas a rigor, regra geral, o homem tem obrigações para com seus filhos. Essa obrigação envolve alimentos e há a possibilidade de se decretar imediatamente a obrigação alimentar, ou seja, a obrigação de pagar uma pensão, né, a título de alimentos, a título de uma necessidade emergencial, justamente para que essa família não fique ao desamparo. Professor, no caso, os pais que batem nos filhos, né, que rola essa agressão de pais que batem nos filhos, o que acontece com os filhos? Se o pai e a mãe batem nos filhos, para onde eles vão? Qual é o tipo de amparo para essa criança? Agora nós saímos da Lei Maria da Penha e entramos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o que ocorre? A criança, tal como a mulher vulnerável no ambiente doméstico, a vítima de violência, ela tem também uma proteção especial. A própria Constituição se preocupa com isso e a Lei 8069 de 90, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê um conjunto de medidas, ora medidas de proteção, ora chamadas medidas socioeducativas, mas especialmente as medidas de proteção, elas fazem com que, em casos extremos, uma criança possa até mesmo ser retirada de sua casa. O juiz pode determinar que uma criança seja retirada de sua casa. Eu falei criança, pode ser até um adolescente, né? Mas entenda, isso é uma medida excepcional. Por quê? Porque o espírito do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é fazer com que a criança ou adolescente estejam junto com seus pais, junto com sua família. Porque a lei entende, e nisso ela está certa, que o melhor ambiente para o desenvolvimento emocional, psíquico, social, intelectual, cultural, físico
do jovem é junto à sua família. Ali é o seu núcleo de desenvolvimento ideal. No entanto, sabemos que às vezes esses núcleos encontram-se contaminados, ou seja, pais que agridem filhos, quando essa agressão não chega até mesmo ao aspecto sexual, né? Os casos de pedofilia, por exemplo, do qual eu andei estudando recentemente, me aprofundando nessa matéria, até por força da recente modificação da lei no ano passado, comprovam que a grande maioria das agressões de cunho sexual em menores ocorre no ambiente doméstico. Perfeito? Então, são situações extremas em que o juiz não pode permitir que aquela criança permaneça junto da sua família. Então, são situações em que ele, das duas, uma. Ou ele faz com que aquela criança seja colocada numa família substituta, e aqui procura-se dentro da proximidade familiar, né, pessoas mais próximas, avô, tia, não havendo uma outra família que não tenha qualquer tipo de vínculo. Isso é possível também. Ou ainda colocar essa criança num abrigo. Né? O abrigo, ele tem uma natureza temporária, ele tem uma natureza excepcional e ele serve como forma de transição para a colocação daquela criança numa família substituta. Ou seja, é realmente retirar, ainda que temporariamente, o velho pátrio poder, do qual falava o Código Civil, hoje o novo Código Civil fala em poder familiar, que é o poder que os pais têm sobre seus filhos. Eles podem se ver sem esse poder por determinação judicial. E, professor, como a sociedade pode ajudar a diminuir esse tipo de violência? Existe alguma manifestação, alguma coisa que nós podemos fazer para diminuir esse tipo de violência? Bom, eu acredito que são duas fases dessa colaboração. A primeira é sendo um exemplo, né? Quer dizer, aquilo que você faz na sua casa é muito importante, porque você acaba agindo com seus filhos, agindo com a sua esposa, agindo com aqueles com que você convive, e esse tipo de comportamento, a partir da educação que você está dando para todos que estão ali olhando, começa a ser uma medida exemplar e esse comportamento começa a ser imitado. É a chamada imitação positiva, isso se espera que ocorra, né? Agora, quando há situações drásticas, ou seja, eu sei que no meu vizinho isso acontece e eu digo para mim mesmo, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um grande engano, né? Ou seja, a participação dessa pessoa deve ser a de um engajamento, deve ser de uma participação ativa, deve ser a da denúncia desse fato, né? As autoridades policiais. Hoje há mecanismos de denúncia que a pessoa pode fazer, por exemplo, discando para um 90 da Polícia Militar, ou mesmo comparecendo pessoalmente à delegacia de polícia, em que, no primeiro caso especialmente, quando você telefona, você sequer precisa dar sua identificação. Então, há essa possibilidade de preservar a identidade e, ao mesmo tempo, contribuir para que um caso de violência não ocorra ou ainda não se perpetue dentro do ambiente doméstico. Acho que são comportamentos ativos que vão fazer a diferença. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença, viu? A gratidão é minha. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Continue conosco. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aqueles homens assim que gostam de se vestir de branco? Que cuidam do outro? Então, um dia um desses aí cuidou de um bendito menino, daqueles meninos espoleta. O menino estava tão ruimzinho que dava dó. E aí o danado daquele homem conseguiu salvar o menino espoleta. E o pai do menino ficou tão contente que radiava felicidade. E de toda essa alegria e contentamento saiu um grande sonho. Foi o maior sonho que já se viu. Juntaram, então, os dois, as suas forças, o homem de branco, o pai do menino contente, construíram um lugar chamado Casinha. Hoje, a casinha que tinha ali virou um grande hospital. Fazem 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja, que veio ontem. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil.